Fala pessoal, tranquilo? Aqui quem fala é o Caliel, dono aqui do canal Cibersegurança na Prática. Galera, hoje vamos aprender sobre uma ferramenta super interessante aqui que eu estou desenvolvendo, beleza? Hoje vai ser mais uma aula prática e uma aula teórica também, beleza? Então, galera, hoje basicamente, primeiro, né, vamos ver aqui a teoria. Então, eu desenvolvi nesse slide aqui, pessoal, para que vocês possam acompanhar aqui a minha linha de raciocínio. Como é que foi, né, para eu construir tal ferramenta, beleza? Pois, galera, a ferramenta que eu construí, ela se chama Meta Auto Recon, que basicamente eu estou tentando automatizar esse processo do Metasploit, né, de fazer a busca ali de vulnerabilidades e fazer o pós-exploração, que basicamente a ferramenta contém as seguintes funcionalidades, né, que é o Host Discover, né, que é a descoberta de hosts ali naquela rede, beleza? O Port Scan ali com o Nmap, o CVL Cup, o Risk Score, né, quais são os riscos ali que aquela vulnerabilidade ela detém ali para o usuário, beleza? Temos aqui também as importações, né, do MSF Console. Beleza, galera? Aqui tem um pequeno comandozinho como é que vocês podem rodar a ferramenta. A ferramenta ela é feita em Bash, pessoal. Então, bora aqui para o seguinte slide, beleza? Pois aqui, pessoal, basicamente eu trago o problema, né, que eu encontro e que muitos de vocês também encontram, né? As pessoas que trabalham nessa área da cibersegurança, que consiste no problema da metodologia, né, de você ir, ou seja, de você basicamente fazer o scan um por um, né? Ferramenta por ferramenta, né? Para você poder descobrir aquela vulnerabilidade, beleza? O reconhecimento manual, galera, ele é muito lento e muito repetitivo, né? Então, quando algo é muito lento e muito repetitivo, a gente, né? A gente que é dev e que trabalha com cibersegurança, beleza? Ou que tem conhecimentos ali em programação e cibersegurança, a gente basicamente faz a automação desses processos, né? Que são repetitivos, beleza? Por exemplo, processo de descobrir host, né? Você tem que ir ali no Nmap, digitar o SN, né? Para ver se é questão de versionamento, digitar o IP e o range. Para escaneamento de porta já é outro comando, detectar versão já é outro comando. Então, basicamente, essa ferramenta aqui, pessoal, ela faz a automação de todo esse processo de descoberta, beleza? Tanto o processo de descoberta de host, ele vai escanear ali o host, ele vai detectar a versão, ele vai importar para o MSF Console para poder buscar as vulnerabilidades ali possíveis, né? De acordo com aquele host que a gente está fazendo o scan, beleza? E ele vai procurar o CVE também. Ou seja, pessoal, antes, né? A gente basicamente fazia, por exemplo, era mais de 45 minutos, né, de comando ali manual, entendeu? Ou seja, você digitando ali sem uma automação, podendo automatizar esse processo, né? E basicamente até a gente pode tomar até o risco de esquecer as etapas, né? Esquecer ali as metodologias, né? Da invasão, né? Pra gente poder consolidar aquilo, beleza? Mas, galera, mais um meio aqui do vídeo, deixando o disclaimer, beleza? Pois tais ferramentas, galera, que eu apresento aqui no canal, todo o conhecimento, todo o repertório que eu venho trazendo aqui, pois é um conhecimento extremamente educacional e ético, beleza? Então não usem tais ferramentas, né, que eu apresento aqui para o mal, beleza? Pois, como eu sempre falo, já se tem muitas pessoas para o lado do mal, né? E poucas pessoas querendo realmente ser hackers éticos, querer reportar falhas para a empresa, claro, né, de forma autorizada, beleza, pessoal? E agora, pessoal, basicamente, com essa ferramenta, eu lhes trago aqui a solução, né? Que é basicamente o Meta Auto Recon, que ele faz ali a utilização das ferramentas do Metasploit junto com todo esse reconhecimento do alvo que a gente pode fazer de forma automatizada, beleza? Então, aqui, ó, temos aqui 6 características, né, que é a automatização, o risco score que ele traz para a gente, o CV Lookup, que basicamente ele faz ali a identificação de versões vulneráveis, né, conhecidas, né, já dentro do mercado, beleza, com a comunidade ali. Temos também a importação do MSF Console, né, que ele importa tudo direto para o workspace do Metasploit, entendeu? Algo que é bastante interessante também, beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso, entendeu? É basicamente uma ferramenta em Bash, né, que faz tudo em um único comando, né? Você só vai selecionando ali de acordo com o contexto que você esteja, beleza? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês alguns comandos, né, que você possa utilizar de maneira prática, né? Como a ferramenta ela é feita em Bash, então sempre tem esse SH no final, né? Aí "-t", que ele faz aqui o temos aqui o range, né, o IP, e o resultado completo em minutos, beleza? Que a gente pode obter com essa ferramenta. E agora, lá, galera, irei lhes trazer aqui sobre as funcionalidades que essa ferramenta ela existe, beleza? Como vocês podem ver aqui, pessoal, a ferramenta em si ela tem mais de 1409 linhas, né? Já tem um tempo já que eu venho desenvolvendo a ferramenta, entendeu? E eu postei ela no GitHub, galera. Vocês podem ver aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza?
Pois temos aqui o Host Discover, né? Ele faz a descoberta ali de hosts, beleza, galera? Ele detecta ali, né, quais são os dispositivos que estão ativos dentro daquela rede, né? Como ele faz o uso do Nmap, né? Então ele usa basicamente o protocolo PingSwap, né? Que é junto com o protocolo LaceMP, beleza? Para ele fazer essa descoberta de host. Temos aqui também, galera, o port scanning, né? Pois ele vai fazer um scan ali em portas que estejam rodando dentro daquele sistema. Caso seja uma aplicação web, ele vai trazer ali a porta 80 e a porta 443, ou caso esteja rodando no servidor, vai trazer, digamos que a porta Telnet, né? Com o FTP, que é a porta 21, SSH, que é o 22, beleza? E galera, tudo aqui no protocolo TCP e UDP, né? Que são ali, acho que está na segunda camada e terceira camada do modelo OS, beleza? Temos aqui também, galera, o Service Detection, né? Que consiste na identificação de serviços que estejam rodando naquelas determinadas portas, beleza? Porque onde se tem portas, pessoal, tem ali as suas versões dentro daquelas portas, beleza? Como, por exemplo, o serviço que a gente encontra muito quando a gente vai fazer o pentest, né? Até em aplicação web mesmo, ou às vezes em pentest, né? Editoria de roteadores ali que esteja rodando uma rede Wi-Fi, que são a porta 80, a porta 443 e a porta 22, né? Que dá acesso ali ao servidor, beleza? Aqui são os comandos, ó, que basicamente ele estaria fazendo, né? Para obter aí as versões exatas, né, daquelas portas seria o SV, né, para ver o versionamento, e o SI menos SC maiúsculo também, beleza? E aqui, pessoal, temos também o NSA Script, que ele vai basicamente rodar ali script, né, de modo safe, rodar script para ele descobrir caso esteja rodando o protocolo SMB, que é um protocolo que roda na porta 445, né? Protocolo HTTP, que roda na porta 80, beleza? Ele vai fazer todo um script, né, para ver se realmente roda esse protocolo. O protocolo SSH, que eu falei para vocês, que roda ali na porta 22, beleza? O FTP, né, galera, que roda na porta 21 ali, que é um File Transfer Protocol, que basicamente consiste no servidor de transferência de arquivo, né? Temos também aqui o SSL, beleza? Que é o tipo de criptografia que roda em aplicação web, para que o cliente e o servidor ele não sejam passados em texto claro, né? Eles sejam criptografados. Outra funcionalidade também, galera, extremamente interessante, que é o DB underline nmap, né, que ele guarda ali os scripts direto no workspace, né, ou seja, tanto host, né, e serviço, eles ficam salvos ali no workspace, beleza? E aqui, galera, temos o relatório automático, né, que ele exporta em .txt, né, todos os dados coletados daquele host, serviço, beleza? De toda a nossa auditoria. Algo que é extremamente interessante, né? Caso a gente queira demonstrar, digamos que por suporte de TI ou suporte de segurança, né, da empresa. Claro, né, galera? Utilizando a ferramenta de forma que a gente seja autorizado, né? Ali pelo CEO, beleza? Para fazer a utilização. E agora, pessoal, algo extremamente mágico que eu decidi implementar também na ferramenta, que é a questão do pipeline, né? Que seria nas 6 fases, né? Elas são executadas em sequência, beleza? Com um único comando, pessoal. Então é algo bem sequencial, algo bem lógico, né? Que consiste basicamente na metodologia de um pentest, né? Que consiste aí na descoberta de host, que é feito com Nmap, no port scanning, né? Procurando ali portas, possíveis portas abertas, né? Que possam ser vetores de entrada ali. Vendo o serviço, ou detecção de serviço, né? Vendo o versionamento ali daquele serviço também. Ver se está rodando ali um SSH, ver se está rodando um FTP, beleza? E trazendo também, galera, o NSA Script, né? Basicamente ele vai testar ali alguns scripts para ver se existem protocolos mais profundos, né? Ali naquele alvo. Temos também a importação do DB, né? Do MSF Console. E também, galera, eu trago aqui o Risk Score, né? Ou seja, quais são os riscos que aquela vulnerabilidade ela pode trazer, qual é o impacto, né, que o usuário ou que a pessoa esteja ali ocorrendo caso aquela vulnerabilidade ela esteja presente. Beleza, pessoal? E aqui, como resultado, né, ele traz um relatório bem completo, né? Com hosts ali. O que seria o host, galera? Basicamente o IP, o domínio, o alvo, né, que a gente vai fazer a auditoria ali, certo? Temos aqui portas também, ele vai trazer as portas ali, porta 80, 443, 21, 22. Temos aqui também o CVE, né, que ele faz a identificação, e os módulos, né, do MSF Console sugeridos, entendeu? Para realizar uma pós-exploração, né? Depois de ter encontrado aqui a vulnerabilidade. Show? E agora, galera, vamos falar mais sobre a parte do Risk Score, né? E do CVE Lookup, que basicamente consiste ali numa avaliação automática de risco, né, baseada nas portas e versões que a gente encontrou o Nmap com essa ferramenta, certo, pessoal? Temos aqui o risco score de baixo, né, entendeu? Que é o 0,24, quando aquela
Aquele risco ele existe, mas ele não chega a impactar tanto o usuário. Quando chega o risco médio também, o alto e o crítico, né? E aqui, pessoal, na maioria das vezes, as falhas, né, que são encontradas, né, possam estar dentro dessas 4 características que eu mencionei, mas quando ela está em crítico, é realmente algo com que a gente deva se preocupar, né? Porque, por exemplo, no VSFTP, na versão 2.3.4, né, que são muitos servidores que ainda rodam nessa versão, dá para instalar no backdoor de forma tranquila ali, tem até um comando, né, MSF Console, beleza? Aqui também o Apache que está rodando a versão 2.4.49, tem realmente como fazer o Path Transversal, né, que é um tipo de vulnerabilidade que ocorre, que você basicamente vai colocar um arquivo malicioso ali no path, né? E o OpenCSH, que é um serviço de conexão remota, né? Na versão 7.7 tem até um CVE de 2018 também. Ou seja, basicamente ele vai poder enumerar, né, os usuários daquele servidor, beleza? Que tem acesso àquele servidor. Temos aqui o Samba, né? Uma vulnerabilidade que ocorre muito aí no sistema Windows, beleza? Porque Samba, pessoal, é um protocolo do Windows, né? Que consiste aí no compartilhamento de arquivos entre redes, beleza? Aqui, executando o RCE, né? Que é um Remote Code Execution. Temos aqui o SMB também, MS17010, uma falha crítica que em vários serviços, né, que possam rodar aqui o sistema operacional Windows, tem essa falha, beleza? Basicamente, em sistemas mais antigos, como por exemplo Windows 7 version, acho que é o Professional, né, Service Pack, se não me engano. Temos aqui a falha do Eternal Blue, né, dentro do Windows, beleza? Desatualizado. Temos aqui o RDP também, que ele roda na porta 3389, se eu não me engano. Aqui consiste no Blue Keep, né? Aqui temos o CVE também de 2019, 0708. Show? E agora, pessoal, temos aqui os módulos do MSF Console sugeridos, né? De acordo com as portas, de acordo com os serviços que ele vai achando ali, por exemplo. Aqui, ó. Caso eu tenha achado a porta 445, né? Ele vai recomendar esse seguinte comando aqui, né? Do MSF Console, né? Que é o auxiliar scanner, né? O SMB, que é o protocolo SMB version, né? Que ele vai encontrar ali a versão do SMB. Com a porta 22, né? É a mesma coisa, ele vai usar o auxiliar, um scanner com SH, barra, ele vê ali a versão do SSH. Ali com a porta 80, né? Ele vai ver a versão. Da mesma forma com a porta 3389, como eu falei para vocês, ó, rodando um RDP aqui, ó, que é o Remote Desktop Protocol, que é um protocolo do Windows que permite que eu possa fazer ali a conexão remota, né? Dentro do outro computador. E a porta 3306, que basicamente consiste ali no serviço MySQL, né? Que chega em muitas das vezes a estar rodando ali. Beleza, pessoal? E aqui, galera, eu trago basicamente apenas módulos, né, do scanner ali, que são sugeridos, né, de acordo ali com a validação manual, entendeu? Sem execução automática desses exploits. Show? E agora, galera, temos aqui, né, como é que vocês podem utilizar essa ferramenta, pois a instalação, galera, acontece em 3 passos, mas bem tranquilo mesmo. Por exemplo, ó, eu tenho essa ferramenta aqui, eu tenho ela aqui já, no meu Windows, beleza? Aqui, ó, metasploit.sh e tem aqui o readme.md, beleza? Da ferramenta. Mas vocês podem vir aqui no GitHub, ó, salve o GitHub aqui. Podem ver aqui, ó. Ok, essa ferramenta aqui, galera, o CyberGuard, eu já postei aqui no canal. Deixa eu ver ela aqui se eu encontro. Aqui, ó, beleza, o Meta Auto Recon. Pois, galera, aqui, ó, basicamente, essas ferramentas, para vocês possam instalar a ferramenta, né, de maneira prática, vocês vão vir aqui em code, ó, nesse meu repositório aqui, que tá público, beleza? Vão vir aqui, ó. Vocês vão vir aqui no Kali, beleza? Kali Linux. Aqui eu tenho ele como WSL, né? Mas vocês podem rodar ela tanto no Windows quanto no Linux. Ó, tem como baixar aqui, ó, em zip, beleza? Aqui está nosso Kali Linux, beleza? Colocamos um sudo su, Kali, beleza. Que é assim, né? Padrão. Estamos um clear aqui. Vamos digitar o comando git clone, beleza? E o repositório. E aqui, pessoal, já fez a clonagem, né? Digitamos um ls. Bora ver onde é que ele salvou. Aqui, ó, Meta Auto Recon. Você vou dar um cd para entrar dentro da pasta. ls aqui, ó. Temos o readme da ferramenta e temos o metasploit.sh. Caso vocês queiram alterar, galera, a ferramenta, né, ao molde de vocês, beleza? Vocês vão vir aqui no nano metasploit.sh. Então aqui, ó, vocês podem basicamente modelar. Aqui está basicamente o diretório, né, que ele faz a criação. Alterar a ferramenta como vocês puderem, beleza? Para
Para ler o readme também, só dá um readme.md e ele faz aqui a leitura, beleza? Do readme também, show? Galera, agora bora mais para a parte prática, né? Bora aqui utilizar a ferramenta. Basicamente, digitamos um bash, né? Como a ferramenta ela fica em bash, colocamos o bash metasploit.sh, beleza? E aqui, galera, o banner da ferramenta, né? Que ele traz o status, né? Aqui o DB ele não foi inicializado, beleza? Mas tem como inicializar. Mas não será percebido, será para um próximo vídeo, beleza? Senão o vídeo aqui vai ficar muito longo, certo, pessoal? Aqui temos risk score, né? Que, quais são os hosts, né? Que ele achou. Aqui, ó, o workspace que a gente está trabalhando. E aqui ele basicamente é como se fosse um prompt, né? Um IA, que ele vai fazer na criação aqui. Pessoal, a primeira coisa que devem fazer, configurar o nosso ambiente-alvo, beleza? Estamos coloca aqui, pessoal, outro disclaimer, não. Essa ferramenta, ela é basicamente para uso, né, em redes, sistemas próprios, beleza? Em ambientes com autorização formal e documentada, e também em laboratórios, né? Que um Hack the Box aí, um Try Hack Me, algum CTF, né, que você esteja desenvolvendo, beleza? Aqui colocamos em sim, caso vocês tenham autorização, beleza? E aqui, pessoal, ó, ele basicamente ele trouxe um hostname como exemplo, né? Ele trouxe aqui, por exemplo, o 1.0.1, entendeu? Eu vou colocar aqui um IP fictício, né, para ele fazer o teste, beleza? A gente pode colocar aqui um domínio também, beleza? Pode ser o Facebook, né? Bora colocar aqui, ó, o Facebook, que pode ser um hostname, beleza? Aqui, ó, a gente pode colocar o meu IP, né? Bora colocar aqui como exemplo, ó, esse aqui. É um fictício, né? Beleza? Opa, bora colocar um fictício. Colocar esse aqui, esse 172. E aqui, pessoal, basicamente vamos decidir o workspace, né, que ele vai trabalhar. Estamos no Enter. E aqui, ó, ele já decidiu. Aqui ele fala que ele decidiu o host, né? O L-host, né, da máquina. O workspace, que é basicamente onde ele vai guardar todos os scans, beleza? E aqui ele guarda o XML também, beleza? Clicamos para continuar. E agora, galera, como já temos nosso ambiente configurado, aqui o DB ele já está online, beleza? O nosso L-host, né? Que vai ser o nosso. Vai ser basicamente onde é que nós vamos receber essas informações, beleza, galera? E aqui, pessoal, podemos colocar, por exemplo, reconhecimento completo, né? Digitamos no 2. E aqui, ó, pipeline completo, né? De reconhecimento, né? Podemos fazer a descoberta de host, port scanning, né? O serviço e detecção, né? Daquelas portas que esteja rodando, um NSS script default, beleza? A gente pode colocar aqui o host discovery, né? Para ele descobrir o dispositivo, beleza? Aqui, ó. Automaticamente, galera, ó, ele vai iniciar aqui, ó. Ele já iniciou aqui o Unimap, ó, na porta 80 e a porta 443 está sendo iniciada aqui, beleza? Aqui ele vai fazer a detecção de versões, ó. Olha, tá aqui na etapa 2, aqui agora tá na etapa 3, beleza? Então, basicamente, pessoal, vocês vão deixar aí a ferramenta rodar, certo? Enquanto isso, enquanto ele vai rodando aqui, eu vou falando aqui para vocês sobre as seguintes funcionalidades, né, que existem, beleza, galera? Temos aqui também, ó, ele pode analisar os resultados, né, e fazer a gestão do risk score, né? Quais são os riscos daquelas vulnerabilidades que ele encontrou, beleza? Temos aqui também o relatório completo, pode verificar as dependências, né, que esteja rodando ali. Olha aqui, galera, ó. Ele fez a detecção de versionamento ó, do Facebook, ó, na porta 80, que tá rodando, né? Ele trouxe aqui um fingerprinting para nós, beleza? Que ele esteja rodando, aqui ele vai executar o NSA script, né, para ver se o Facebook ele contém ali alguma vulnerabilidade, né? Por exemplo, ele detectou dois serviços, né, que está na porta 80 e na porta 443 rodando ali, né? Que o Facebook é algo bem protegido, beleza, né? A gente tá fazendo aqui só para realmente teste, né? Não tá testando o Facebook, pessoal, porque o Facebook ele tem um programa de bug bounty também, então eles podem testar, né, o domínio principal deles. Beleza, não tem problema nenhum. Olha aqui, ele tá começando a detectar algumas coisas, ó, entendeu? Que são executadas, beleza? Aqui ele fez a detecção, né? Aqui deu um erro, pessoal. Esse erro aqui, eu ainda tenho que fazer a correção dele, beleza? Que ele tá dando aqui, mas basicamente é isso, pessoal, que ele faz o reconhecimento. A gente voltar aqui de novo para a ferramenta, ó. Vocês podem ver aqui, ó, ele trouxe, né, basicamente os serviços, né, que estão rodando. Ele trouxe, bora ver o que ele trouxe aqui. Ele descobriu o host, né? Ele descobriu as portas que estão rodando, ele detectou basicamente os versionamentos, né, que estão rodando ali também, beleza?
Ele fez, galera, a detecção de informações extremamente interessantes que a gente pode levar ali a nossa descoberta, né? A gente pode colocar o dashboard de hacker também, o relatório completo. A gente pode fazer scan individual, entendeu, galera? Que é algo extremamente interessante, entendeu? Então, essa pipeline completa de reconhecimento é o que mais recomendo vocês a utilizarem, né? Quando vocês forem aí a fazer seu CTF, né? Ou até programa de bug bounty, né? Até para que esse reconhecimento, né, galera, utilizando ali o Metasploit, ele seja extremamente fácil e também automatizado, certo? Porque é algo muito manual, né? Às vezes tem scan que demora ali realmente de uma forma muito, mas muito manual que não é interessante a gente levar ali tanto tempo, beleza? Enquanto a gente poderia estar usando nosso pensamento crítico para encontrar outras vulnerabilidades, né? Enquanto o scan ele está rodando aqui, beleza? Então, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para que eu poste mais conteúdos como este, beleza? E galera, estamos chegando aí a mais de 1.300 inscritos, beleza? Estamos aí com 1.226, se não me engano. E realmente estou muito feliz, pois não esperava chegar a tal número de inscritos, né? Mas é isso, pessoal. O canal está crescendo por causa de vocês, beleza? Deixem aqui nos comentários ideias de vídeo, né, para que eu possa trazer aqui no canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima.